E hoje eu vou falar um pouquinho de como começar no FPV. Bom pessoal, para voar o drone a gente vai precisar de 4 coisas essenciais, tá? A primeira delas vai ser um rádio, que vai ser o controle. Deixa eu pegar um aqui de exemplo, ó. Um rádio. A segunda coisa vai ser um óculos, né? Um Google. Ó, aqui eu tenho um exemplo aqui de um analógico, tá? A terceira coisa, um drone. Vou pegar um aqui para vocês verem. Um dronezinho, tá? Esse aqui é um drone freestyle de 5 polegadas, um Dead Cat, tá? Um Mark V. E a quarta coisa é um carregador de bateria. Agora falando sobre o rádio, pessoal, existem diversas opções no mercado, tá? Esse aqui é uma opção multiprotocolo, ou seja, dentro dele existem vários sistemas que ele se conecta com diversos tipos de drone, tá? Quando você vai comprar um receptor para o seu drone, né, ou comprar um drone que já tenha com receptor, ele pode vir com Fly Sky, FR Sky, depende também muito do rádio que você tem, porque você pode ter um rádio FR Sky, por exemplo, ele só vai se conectar com o receptor FR Sky, tá? Esse aqui não, esse aqui é diferente disso, ele é multiprotocolo, então ele tem diversos protocolos dentro dele, tá? E além disso, eu tenho aqui um módulozinho externo, tá? ELRS, e esse sistema ELRS, ele garante mais alcance, tá? Ele tem uma qualidade melhor de sinal e eu confio mais nele, tá? Agora sobre óculos, existem 2 tipos de sinais que a gente vai trabalhar. A gente tem o sinal analógico e o sinal digital. O sinal analógico, pessoal, normalmente é um mais de entrada, que é o que vocês estão vendo aqui agora na tela, tá? Um sinal que ele tem mais falhas, ele também tem um alcance legal, dependendo do que você for utilizar de antenas. Cara, existe uma diversidade de equipamentos que você pode comprar. Tem gente que faz long range, né? Muita gente faz long range com analógico, não tem problema nenhum. Não quer dizer que o digital vai mais longe, não tem nada a ver isso, mas para trabalhar o meu sistema, esse aqui é um óculos, tá? Analógico, mas o meu sistema que eu trabalho é o digital. Eu gosto de trabalhar com o sistema da DJI. Então todos os meus drones aqui, eles têm esse sistema digital. Eu tenho alguns drones também que são analógicos, mas é mais para treino, eu não uso para trabalhar, né? Para fazer filmagem, etc. É o meu óculos digital, tá? Ele é um DJI Google 2, beleza? Ele está aí na faixa aí de uns 3.500, 4.000 reais, então já é um investimento mais alto, diferente do analógico que você já encontra aí na faixa de 500 a 1.500, 2.000 reais, aí você já tem um excelente óculos analógico, tá? E agora tá passando na tela o que eu vejo no meu óculos digital. Agora, se você está começando no FPV, você tem que comprar um drone também, né? Qual o drone que eu indico, pessoal? Quando a gente fala de drone FPV, existe uma infinidade de tipos de drone, né? Eu comecei com o TineGo, com esse carinha aqui, que nem é meu, tá? Foi eu e meu cunhado, a gente começou junto, então ele comprou o TineGo e a gente começou a treinar nesse carinha aqui. Ele era excelente, pessoal, para aprender, por quê? Primeiro porque ele tem proteção de hélice. Então a gente batia no muro, pegava ele, conferia se estava tudo certinho e já voltava a voar, tá? E ele era pequenininho, a gente podia voar dentro de casa, então todo dia a gente voava com ele, tá? Em seguida, nós adquirimos um drone racer, né? Um drone de 5 polegadas. Vou pegar um ali para mostrar para vocês. Que é esse carinha aqui. Ó, tá até sujo ainda tem que fazer uma limpeza nele, que ele caiu e a gente não mexeu nele ainda. Mas foi um desse aqui que a gente adquiriu, tá? Na época. E quando eu falo época, pessoal, eu tô falando assim, ó, de 6 meses atrás, tá? 6 a 7 meses atrás. Então a gente brincou muito com ele, tá? Só que toda vida que a gente ia voar com esse drone, a gente tinha que sair de casa, ir até um ambiente ali que tinha um espaço suficiente, que não tinha risco da gente machucar alguém. E ficava treinando entre as árvores, caía bastante, quebrava hélice. Ficamos nesse rolo e aqui no meu canal tem todo esse desenvolvimento desde o primeiro voo que eu fiz com o drone race, com o TineGo. Tem tudo aqui no meu canal, vou até deixar o cardzinho aqui, ó, do meu primeiro voo com o drone race, beleza? E uma paradinha rápida para pedir o like de vocês, pessoal, e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito no crescimento. E já que estamos falando de drone, esse aqui, ó, um Cinelog 25, um drone que eu também indico para começar, tá, pessoal? Porque esse drone eu acho ele muito versátil, tanto para treino quanto para trabalhos, né? Então aqui, ó, tô carregando uma GoPro Naked nele, tá? Uma GoPro que ela fica mais leve, a gente desmonta a GoPro, usa só a placa dela. Isso aqui é muito interessante para reduzir o peso, tá? Porque esse drone aqui, ele não consegue levar uma GoPro full, tá? Ele fica muito pesado, desgasta muito a bateria, força muito o motor. E aqui, ó, ele tá usando o sistema digital. Isso aqui é uma câmera Cadix, mas o sistema é da DJI, tá? Então eu consigo ter uma qualidade excelente de imagem, mas eu ainda preciso carregar uma GoPro Naked, né? Uma câmera com uma qualidade maior, para eu conseguir captar uma imagem com qualidade, para eu poder entregar um serviço de alta qualidade. Já esse drone aqui,
ele também tem uma câmera da DJI, ó, tá aqui o sistema dele, só que ele já carrega uma DJI O3, que é a mesma câmera do DJI Avata, que eu também tenho aqui, ó, tá aqui atrás, ó. Tá aqui o DJI Avata, podem ver que é a mesma câmera, tá? O mesmo sistema de câmera, e esse aqui eu já vou falar sobre ele. E esse drone aqui, cara, eu acho ele excelente, porque ele é um drone pequeno, tá? Só que ele já é um pouquinho carinho, porque essa câmera aqui, ó, só ela já é uma facadinha. Só que ele entrega qualidade alta, tá? Eu não preciso carregar nenhuma câmera em cima para estar fazendo umas filmagens de alta qualidade. Ele entra em lugares mais apertados, tá? Só que a interferência no vento dele é um pouco maior, porque ele é um drone pequenininho, tá? Mas mesmo assim, quer às vezes vir de lá de fora e entrar dentro de uma empresa, cara, esse drone aqui é excelente, tá? Agora eu vou falar sobre o DJI Avata. E esse aqui foi o carinha que fez eu ir pro mundo do digital, pessoal, porque na época, antes de eu comprar o Avata, eu só voava analógico, porque é caro, né, a gente fazer esse investimento, né, só um óculos ali é 2, 3 mil reais, né, até mais caro que isso. E o Avata eu consegui uma ótima oportunidade, que eu tinha um DJI Mini 3 na época e eu não utilizava muito, né, o Mini 3 Pro, e acabei fazendo a troca com um rapaz que estava interessado em trocar o Avata no DJI Mini 3 Pro, então eu voltei uma volta para ele, né, com o Avata era mais caro, e ele veio o kit completo já com um Google V2, tá, que eu usei por muito tempo, o Avata e o Motion Controller, que é esse controlezinho aqui, que facilitou bastante, tá? Me deu muita segurança para iniciar os trabalhos com o Avata, mas com certas limitações que só quando eu comprei o rádio da DJI, que é esse rádio aqui, que eu comecei a voar o Avata com toda a liberdade que ele permitia. E pessoal, muita gente fala que o Avata não é um drone FPV, pessoal que é mais raiz não gosta do Avata, mas eu vou ser bem sincero que eu adoro esse carinha aqui, eu não me desfaço dele. E muitos trabalhos eu ainda faço com ele por causa da segurança que ele me traz em voar, cara. Ele tem um voo muito suave, cara. Eu gosto muito do Avata, tá? Então eu não vendo ele, não me desfaço. Esse aqui é o Avata 1, já saiu o Avata 2, mas eu também não senti necessidade de adquirir o Avata 2 ainda. Mas esse Avata 1 aqui pra mim já é top, tá? Um drone que eu gosto bastante. Depois de eu já ter meu Avata com um óculos, ficou muito mais fácil para eu estar transformando os meus drones aqui em digital. Eu só tinha que comprar as câmeras, que também não são baratas, tá? A câmera, o sistema do analógico, ele acaba sendo muito mais em conta, né? Tu compra ali um VTX, né, que é o transmissor de vídeo, uma câmera, tu vai estar gastando ali na média de 500, 600 reais. No mundo do digital, se for comprar um sistema mais antigo, igual o do Cinelog que eu mostrei ali, já vai estar na faixa ali de R$1.000. E do sistema do Darkstar 20, já está ali na faixa de R$1.500 a R$1.800, aquele sisteminha de câmera e vídeo. E o drone você pode comprar ele pronto ou você mesmo pode montar, tá? E para fazer a montagem de um drone, você vai precisar de um frame, que é a carcaça dele, vai precisar da FC, que é a placa central, do ESC, tá? Que é uma segunda placa que é onde vai conectar os motores, tá? Existe também placas FC que já vem com o ESC embutido, que se chama I/O. Além da FC, você vai precisar dos motores, vai precisar também do VTX, que é a transmissão de vídeo, que daí pode ser analógico ou digital, igual eu já expliquei, e da câmera, né, pessoal? Isso aí você já vai estar conseguindo ter o seu drone. E por último, você vai precisar do receptor, que é o que vai fazer a conexão com o rádio. Então vamos lá: frame, FC e ESC, motores, VTX e o receptor. É isso que você precisa para montar o seu drone FPV. E isso é só o mínimo, né? Porque a gente ainda pode colocar LED, pode colocar GPS, tem uma infinidade de coisas que a gente pode personalizar e deixar o nosso drone aí com mais tecnologia possível, né? E sobre carregadores de bateria, eu utilizo esse aqui da IMAX, tá, pessoal? É um carregadorzinho de entrada, eu tenho 2 dele e, cara, é um carregadorzinho que eu até indico, mas existem até outras opções melhores no mercado, tá? Só que esse aqui ele carrega de 2S até 6S. E eu tenho aqui drones 2S, como o Darkstar 20 aqui, Cinelog 25 é 4S, meu Protec 35 é 6S e os Racer daqui é tudo 4S também, tá? Então esse aqui me ajuda muito por causa disso e ele carrega uma bateria por vez, esse que é o problema dele. Existe carregador que carrega diversas baterias por vez, mas 2 dele aqui tá sendo suficiente para mim, tá? E só para explicar um pouquinho sobre bateria rapidinho, ó, essa aqui é uma bateria 2S, então ela tem 2 células, tá? Ela trabalha aqui com 7.6 volts. Essa aqui é uma bateria 4S, então ela vai trabalhar com 4 células, tá? Aqui não dá de ver, mas ela tem 4 célulazinhas. E essa aqui é uma bateria que vai trabalhar com 14.8 volts, tá? Ela é de 650 mAh. Essas células, pessoal, não quer dizer o quanto que ela capta de carga, e sim a potência que ela dá, tá? Então essa daqui ela tem 4 células de 650 mAh. Mas eu tenho baterias 4S também, que são as do Racing, que tem de 1500 mAh,
tem de 3.300 mAh, 5.000 e assim vai. E essas daqui, pessoal, né, essa daqui de 650, num drone racer ela ia acabar muito rápido. Se eu usar de 1.500 no Cinelog 25, ela é muito pesada, então cada drone vai ter sua bateria ali numa faixa de peso, cada motor vai ter a sua voltagem de trabalho, né? Também tem FC, o limite dela, então a bateria é bem aí particular de cada drone ou de cada sistema de drone ou de cada categoria de drone. Vamos trabalhar por categoria, né? Cinelog 25, né? Outros drones Cineop 25 vão usar baterias muito parecidas com essa ou até as mesmas, tá? E essa aqui é uma bateria 6S, então ela vai ter 6 células, pode ver que ela é maior. E essa aqui é uma de 1.500 mAh. Existe bateria de 6S de 5.000, existe bateria de 6S de 500 mAh. Então, cara, é aquilo lá que eu acabei de falar. Cada drone tem seu estilo de bateria e o seu tipo de voo também que você vai fazer. Se você vai fazer um voo freestyle com um drone desse aqui, você vai precisar de baterias leves para deixar o drone ágil. Se você quer fazer um long range, tu vai trabalhar com uma bateria mais pesada, vai fazer um voo mais suave. Então a bateria é muito individual aí do que você vai fazer e do seu equipamento que você tem também. E antes de você sair comprando tudo que eu falei aqui, pessoal, o que eu indico vocês a começar, tá? Eu comecei foi em setembro ou outubro do ano passado, tá? De 2023. E hoje a gente está em maio, tá? Maio de 2024, então faz menos de um ano que eu comecei. E aqui no meu canal, se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão ver que eu já estava fazendo alguns trabalhos em pouco tempo, principalmente depois que eu adquiri o meu avatar e comecei a trabalhar com ele, né? Mas, pessoal, como que eu comecei? Eu comecei comprando o rádio. Primeira coisa que eu comprei foi o rádio. E assim que o rádio chegou, eu já comecei a treinar no simulador. E o simulador que eu escolhi foi o Liftoff, tá? Que ele tem na Steam. E o que eu uso hoje é o FPV Logic. Também tem na Steam, eu acho ele muito bom, muito parecido com o voo real. E sem isso, pessoal, sem o simulador, não tinha como eu começar, tá? Então a dica que eu dou, comece com o rádio, tá? Compre o rádio, comece a treinar bastante no simulador. Você pode adquirir cursos sobre isso, sobre pilotagem, tá? Que tem disponível. Também tem muitas aulas gratuitas aqui no YouTube. Então é muito fácil de começar, só que é difícil da gente manter persistência, porque é muito difícil voar no modo acro, tá? Ah, uma coisa importante. Quando a gente voa o FPV, né, ele fica um drone totalmente manual, né? Então se eu pegar aqui, apontar para o lado e soltar o stick, ele vai para esse lado. Se eu apontar para frente e soltar o stick, ele vai para frente. Pessoal, ele também dá de usar modo angle, tá? Também tem o modo angle e o modo horizon, tá? Pra gente estar voando com ele. Eu particularmente não uso esses modos, mas você pode começar com o seu drone FPV usando o modo angle, por exemplo, que muita gente usa, tá? Que ele vai ser meio que mesmo sistema de um drone convencional, que você vai colocar para frente o stick, ele vai para frente, soltou, ele fica nivelado. Porém, diferente de um drone, por exemplo, da DJI, Mini 4, Mini 3, qualquer drone convencional que tenha GPS, que seja um drone de qualidade, né? A gente soltando o stick, ele vai ter interferência do vento, o drone vai correr, então ele fica um drone muito perigoso, tá? Comparado a um drone convencional. Então, pessoal, eu não indico que vocês... eu já vou no drone convencional, não tive problema nenhum. E vou começar na FPV, já vou sair voando, não vou passar pelo simulador. Eu não indico isso, pessoal. Comece no simulador, treine bastante o modo acro, treine também o modo angle, caso você já queira começar a voar. E comece com um dronezinho pequeno aí para não causar nenhum acidente. Tenha consciência de onde você vai voar, tá, pessoal? Para não acontecer nenhum problema, porque esses drones aqui, eles são muito perigosos, tá? Olha só, é um drone que se cair em cima de alguém, tá? Com essas hélices aqui, ó, sem proteção, é um drone muito perigoso para machucar seriamente uma pessoa, tá? E por hoje é isso, pessoal. Se tu ficou com alguma dúvida, quer começar aí no mundo do FPV, deixa teu comentário aqui embaixo, o que tu ainda ficou com dúvida, o que tu achou de diferente nesse vídeo também, tá? E pessoal, pode pedir mais coisas, mais conteúdo que eu gravo aqui pra vocês, beleza? Valeu!